Bem-vindos à quinta e última aula do nosso curso de criação de famílias no Revit. Hoje nós vamos simular a desmontagem da torre cápsula de Nakajin, no Japão. São 5 aulas e você ainda consegue emitir o certificado de participação. Vamos nessa? Muito obrigada para você que chegou até aqui e acompanhou todas as aulas. Essa aula ela vai ser uma explicação sobre simulação 4D, utilizando como base as famílias que a gente modelou anteriormente. Eu espero que você consiga ampliar o seu leque de atuação dentro do BIM e consiga explorar ao máximo o uso dos objetos BIM, indo muito além da modelagem 3D. Por que o BIM 4D é importante? Se você é arquiteto ou engenheiro, certamente já conduziu uma obra. E por acaso, quando você está acompanhando uma obra, é comum acontecer alguns imprevistos? Seja por falta de planejamento ou por inexperiência. É muito comum acontecer imprevistos em obra. O modelo BIM, ele já representa um grande ganho nesse sentido, porque todas as disciplinas, elas estão compatibilizadas dentro de um modelo 3D. E dessa forma, você tem menos erros de projeto e, consequentemente, a sua obra ela vai ser mais assertiva do que se você tivesse projetado no CAD. Por mais que você tenha desenvolvido um modelo 3D com todas as disciplinas compatibilizadas no Revit, existem tarefas específicas da obra e que não são representadas em um modelo BIM 3D. Essas tarefas, elas fazem parte da logística de um canteiro de obras, como, por exemplo, os equipamentos, as equipes, os estoques e os fluxos de trabalho. Como que a gente pode planejar uma obra de modo que ela seja mais eficiente? Vamos para um exemplo. Imagina que você está reformando uma casa e descobre que vai ser necessário refazer a impermeabilização das áreas molhadas. Para concluir a impermeabilização, é necessário aguardar alguns dias até que o processo de cura seja finalizado. Sendo assim, a área ela deve permanecer isolada por alguns dias. E vamos supor que naqueles mesmos dias você tinha combinado a rebocagem das paredes com um outro profissional. Dessa forma, você vai ter que adiar por alguns dias o serviço das paredes, até que o processo de cura seja finalizado. Mas esse profissional que estava responsável pelas paredes, ele já tem um outro serviço agendado para os próximos dias e não pode esperar a impermeabilização ser finalizada. E aí, como que faz? Você vai ter que ir atrás de um outro profissional e todo o seu calendário ele vai sofrer um impacto com esse atraso. Percebe como que isso tudo vai acabar virando uma bola de neve de imprevistos? Existem coisas que vão além de um projeto compatibilizado em BIM e que envolve serviços, mão de obra, prazos, equipes, fluxos na obra, entre outros. O BIM 4D é uma forma de auxiliar todo esse processo de planejamento da obra, evitando retrabalho, desperdícios e trazendo mais segurança para todos os envolvidos. Como você já desenvolve um modelo 3D completo no Revit, que tal aproveitar esse modelo tridimensional e aplicar um cronograma de construção da sua obra? Considerando todas essas variantes que foram apresentadas, é possível desenvolver um modelo 4D para garantir uma melhor qualidade da obra. A modelagem 4D BIM é um processo que gera conexões inteligentes
entre o modelo 3D e as informações relacionadas ao tempo necessário para a realização das atividades. É possível desenvolver um modelo 4D para construção, como também para demolição, como é o caso da Torre Cápsula de Nakajin, que precisa de um processo de desmontagem planejado e estruturado para que a gente consiga reaproveitar as cápsulas do edifício. Nas aulas anteriores, a gente detalhou todo o processo construtivo da Torre de Nakajin. Se por acaso você perdeu alguma das aulas, a gente vai deixar disponível aqui na descrição do vídeo. Vale a pena conferir todas as aulas que foram disponibilizadas. Lembrando que no final você ainda consegue emitir o certificado de participação. Nesse vídeo, a gente vai utilizar o nosso modelo do Revit para desenvolver a simulação 4D da desmontagem do edifício. Eu expliquei nas aulas anteriores que a Torre de Nakajin está sendo demolida. Então, a gente vai desenvolver uma proposta de desmontagem utilizando o BIM nesse processo. O objetivo desse vídeo é ser informativo sobre como que a gente consegue reaproveitar os nossos objetos BIM nesse uso específico. Vai ser uma aula mais acelerada e que mostra esse fluxo de integração do Revit com o Navisworks. Caso você queira simular esse fluxo, você precisa baixar a versão de avaliação do software Navisworks. Como que a gente consegue aplicar esse uso BIM nas nossas famílias de cápsulas? Primeira coisa que a gente fez foi abrir o arquivo da Torre de Nakajin e dentro dele a gente teve que conectar o link das cápsulas. Com o link inserido nesse outro arquivo, a gente consegue incorporar a modelagem das cápsulas dentro do projeto da torre. Lembrando que a versão do Navisworks Manage e do Revit deve ser a mesma. Abrimos o Navisworks e inserimos o projeto que estava no Revit. O Navisworks, ele recebe arquivos RVT diretamente pelo processo de exportação. Com o modelo carregado, a gente vai clicar na ferramenta Timeliner. Mas qual que é a função da Timeliner? A Timeliner, ela representa a linha do tempo da simulação construtiva do seu edifício. Mas vamos por partes, que daqui a pouco você vai entender qual que é o papel da Timeliner. A gente vai clicar em uma task automática. A task representa as tarefas no Navisworks. Mas o que é a tarefa? A tarefa é a execução de uma das atividades na obra. Vamos para um exemplo. Imagina que um pintor demora 3 dias para pintar um pavimento. Se um edifício tem 10 pavimentos no total, qual que seria o tempo previsto para o pintor conseguir concluir a pintura completa do edifício? 30 dias. Então, nesse caso, você poderia organizar essa atividade de pintura em vários intervalos temporais, sendo uma única tarefa de 30 dias ou subdividir a pintura em 3 pacotes de 10 dias. A tarefa, ela representa uma etapa específica da obra que deve ser concluída em pacotes de tempo. No nosso caso, a tarefa consiste na demolição das cápsulas em pacotes de tempo que a gente vai definir aqui no Navisworks. Ao clicarmos aqui na task automática, o Navis ele vai criar as tarefas automáticas pelos elementos
que estão vinculados em cada um dos pavimentos, criando uma árvore de seleção. Clicando em Split Selection pela árvore, você consegue identificar e selecionar onde estão as cápsulas do projeto. Nós vamos selecionar todas as cápsulas que compõem o projeto e agrupar em um mesmo conjunto. Todo o restante do projeto, que é constituído pelas torres e pela sua base, a gente vai agrupar em um outro conjunto. Esses elementos, eles ficarão organizados embaixo do agrupamento principal, atuando como uma cabeça de chave para os demais. No nosso caso, a gente tem duas principais, duas cabeças de chaves principais, que é a cabeça de chave das cápsulas e a cabeça de chave da torre central. Eu vou entrar aqui em Simulate para a gente entender o que está acontecendo aqui no Neves. O que está em verde vai representar a construção. E observem que ela está acontecendo de baixo para cima. Mas lembrando que a nossa simulação 4D, ela será do processo de demolição e não da sua construção. Por isso aqui na aba Tasks, que são as tarefas, a gente precisa alterar o Task Type para a demolição. Vamos alterar. Após isso, a gente pode configurar a visibilidade dos elementos a partir da etapa construtiva, podendo ser construção, demolição e temporário. Mas no nosso caso, eu vou deixar a demolição como vermelha. Agora que a gente definiu os elementos como demolição, a gente vai fazer o teste em Simulate para verificar se está funcionando corretamente. Na sequência, a gente pode definir as datas de início e final da atividade, podendo editar diretamente no Planned Start e Planned End. Outra forma da gente conseguir editar as datas é arrastando as atividades diretamente na linha do tempo aqui do lado. Assim, você consegue alargar ou reduzir o período de demolição, como também mover a tarefa para outra data desejada. Eu vou ajustar as tarefas diretamente por aqui. Lembrando que no agrupamento das cápsulas, se eu inserir na ordem do primeiro pavimento para o último, a simulação ela vai ficar dessa forma aqui. Por isso, eu preciso inverter a ordem do último pavimento para o primeiro pavimento. Dessa forma, a gente consegue simular o fluxo da desmontagem, que começa de cima para baixo, conforme a ordem do guindaste. Vamos clicar novamente no Simulate para a gente testar. Agora só falta exportar o vídeo, da simulação 4D, clicando na aba Animation. É possível a gente fazer a gravação da exportação e após isso a gente consegue gerar um arquivo em formato de vídeo ou imagem.